Ok, vamos agora fazer alguns exemplos de cálculo de integrais usando o jacobiano de uma mudança de variáveis. Vamos começar com um exemplo simples. Quero calcular a área dentro dessa elipse aqui, dada por essa equação aqui que vocês já conhecem. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer é escolher o sistema de coordenadas. Bom, cartesianas, se eu teria que isolar aqui o y, o x, começaria a aparecer umas raízes quadradas de algumas coisas, que para integrar é chato. Polares também não fica muito legal, porque aqui para cada teto eu teria um raio diferente. E se pegar essa equação aqui e converter para polares, você vai ver que a relação entre r e θ não é também das mais agradáveis. Ok? Então, nenhum dos sistemas que a gente está acostumado a usar no plano parece muito adequado para resolver esse problema. Bom, então vamos inventar uma mudança de variáveis, um sistema de coordenadas que seja apropriado. Como que eu vou fazer isso? Bom, você pode pensar que a elipse é basicamente um disco que foi espichado em alguma direção, contraído em outra, alguma coisa assim, né? Ok? Então vamos tentar desfazer essa deformação. Para isso, a gente vai usar uma mudança de variáveis que vai ser essa aqui. O x eu vou chamar dessa constante A aqui, certo? Que dá o comprimento do semieixo na direção x, vezes uma nova variável u, e o y eu vou chamar desse bzinho aqui, vezes uma nova variável v. Com essa transformação, essa elipse vai virar no plano UV um disco de raio 1. Por quê? Bom, uma maneira de ver isso é pegar essa mudança de variáveis aí, esse x e esse y, igual a u e bv, e jogar lá na fórmula da elipse. Se eu pegar esse x aqui, a u, jogar ali, vai ficar isso. Pego o y, troca por bv ali, vai ficar isso. Aí aqui eu vou ter a ao quadrado, vai simplificar com a ao quadrado embaixo. Aqui também o b ao quadrado vai simplificar com b ao quadrado. Sobra isso aqui, que é justamente a equação do círculo de raio 1. Só que agora nas variáveis u e v, então no plano UV. Tá ok? Então, é isso que acontece. Esse círculo aqui no plano UV, quando eu faço essa transformação aqui, eu estou basicamente multiplicando essa direção por uma constante A, então vai espichar ou talvez contrair. E aqui também estou multiplicando a direção V por uma constante B, então vai espichar ou contrair. E aí meu disco virou uma elipse. Ok? Então, agora que eu tenho um círculo, aí fica mais fácil de trabalhar. A gente já sabe como trabalhar em discos. Bom, só que se eu faço essa transformação aqui, a gente viu que a gente precisa calcular o jacobiano dessa transformação. O jacobiano, só para lembrar, é representado por esse símbolo aqui, seria tipo uma derivada parcial das variáveis x e y em relação às novas variáveis. Só que isso aqui é, na verdade, só um símbolo para representar esse determinante aqui, formado aqui pela derivada do x em relação a u, x em relação a v, y em relação a u e derivada do y em relação a v. Calcula as derivadas ali. Você vai ver que aqui vai dar a, 0, 0 e b. Então, o determinante vai dar a b. Okay? Como aqui o a e b eram positivos, isso aqui já vai dar positivo. É sempre bom checar isso, porque na hora de jogar na integral, a gente tem que botar o módulo do determinante. Então, se isso aqui fosse negativo, eu teria que mudar o sinal. Bom, agora que eu já tenho o jacobiano, então já dá para fazer a integral. A integral, bom, eu quero calcular a área, né? A área, então, é só a integral de dA sem função na região que eu quero, então, na elipse. Só que a integral dupla naquela região azul, pela transformação, vai ser a integral dupla naquela outra região do plano UV, só que aí aparece para compensar o módulo do jacobiano, que vai dar esse Azinho B, du dv. Ok? Então, aquela integral ali acabou virando essa integral aqui, nessa outra região ali. Como essa região aqui é simplesmente um disco, a gente sabe integrar, basta usar polares, né? Aqui, o a e b são constantes, já passou para fora da integral.
Aqui sobrou a integral na região S de dU/dV. dU/dV nesse plano aqui é simplesmente o elemento de área, seria o elemento de área em UV. Então, isso aqui, na verdade, não vou nem precisar realmente calcular, porque eu já sei que a integral dupla do elemento de área dA vai dar a área total. E a área de disco a gente já sabe, né? Vai ser π vezes o raio ao quadrado, o raio é 1, então vai ficar π vezes 1 ao quadrado, então vai ficar πAB, que é justamente a fórmula da área de uma elipse aqui, que talvez vocês já conheçam. Ok? Então, está resolvido. Outro exemplo. Eu quero integrar essa função aqui nesse losango ali. O primeiro passo para fazer a integração é descrever os limites da região. Ok? Então, no caso aqui, eu teria que pegar aqui, ver as coordenadas dos vértices para achar as equações dessas retas aqui. Aqui eu já botei a resposta, né? Essa aqui é fácil de ver, y igual a x. Essa aqui, se você fizer as contas, você vai ver que é dada por 2 menos x. Essa aqui é y igual a x mais 2. E essa reta aqui é y igual a menos x. Ok? Então, esses seriam os limites que eu tentaria usar se eu fosse usar coordenadas cartesianas. O problema é que aqui eu teria que, por exemplo, o x, eu não posso dizer que o x vai de menos 1 a 1, porque aí, para cada x aqui, talvez o y viesse dessa reta até ali, ou se eu pegasse um x aqui, seria outros limites. Então, eu teria que quebrar isso aí pelo menos duas regiões, uma com x indo de menos 1 a 0, e aí nesse intervalo o y vai dessa reta para aquela, então entre esses limites, e aí fazer uma outra integral com x indo de 0 até 1, e aí para cada x aqui o y vai desse limite até aquele. Então seriam dois trabalhos. Vamos tentar fazer isso aí de uma maneira mais inteligente, que eu não precise fazer duas integrais duplas diferentes. O truque aqui vai ser observar que essas equações dessas retas podem ser reescritas da seguinte forma. Essa aqui, y igual a 2 menos x, eu posso jogar o x para a esquerda, fica y mais x igual a 2. Essa aqui, y igual a menos x, se eu jogar o x para lá também, vira y mais x igual a 0. Essa aqui, se eu jogar o x para lá, fica y menos x igual a 2. Essa aqui como y menos x igual a 0. Vocês podem ver que essa aqui é parecida com aquela, só mudou a constante. Essa aqui é parecida com aquela, também só mudou a constante, né? Bom, o que isso me adianta? Adianta que se eu pegar esse y mais x, por exemplo, e chamar de uma nova variável u, e pegar esse y menos x, chamar de uma variável v, essa equação aqui vira v igual a 2, essa aqui vira u igual a 0, essa aqui vira u igual a 2, essa aqui vira v igual a 0. Ok? Então, o que tinha em termos de x e y, limites variáveis, nessas novas variáveis é tudo limite constante. Ok? Então, é mais fácil de trabalhar. No plano UV, minha região vira esse quadradinho aí numa posição já fácil de trabalhar, certo? Com o U indo de 0 até 2, então U de 0 a 2, e o V de 0 até 2 também, então forma esse quadrado ali, ok? E é muito mais fácil integrar nisso aqui do que naquela coisa inclinada. Bom, só que para fazer isso eu vou precisar calcular o jacobiano. Para calcular o jacobiano, a gente precisa pegar ali o u e v que está escrito em termos de x e y e inverter, escrever o x e y em termos de u e v. Então, você pode fazer isso aí, por exemplo, se eu somar essas duas equações, aqui o x desaparece, vai dar 2y igual a u mais v, então o y vai ser u mais v sobre 2. Se eu pegar de cima menos a de baixo, aí o y vai desaparecer, aqui vai dar 2x igual a u menos v, então x vai ser u menos v sobre 2. Então, em geral, a gente vai ter que fazer sempre isso. Reescrever isolando o x e o y. Aí calcularia o jacobiano. Está aqui a conta. Ok. Tem que, de novo, lembra que o jacobiano é esse determinante aqui, né? Com as derivadas parciais de x e y em relação a u e v. Pega isso aqui, deriva, você vai ver que vai dar meio, menos meio, meio e meio. Aí calcula esse determinante, você vai ver que vai dar 1/2. Ok? Então, jacobiano foi fácil de calcular. Bom, só que agora eu tenho que converter minha função também, né?
Então, eu teria que pegar essa função aqui, reescrever em termos de u e v, o que significaria que eu teria que pegar cada x, trocar por isso, cada y, trocar por aquilo. Se eu pegar isso aqui, jogar ali no x, no y, elevar ao quadrado, depois elevar ao cubo, parece que vai dar uma bagunça, né? Ok? Só que aqui tem um outro truquezinho para fazer. Aquele x quadrado menos y quadrado, você pode decompor como x mais y vezes x menos y, né? Ok? Isso aqui que está dentro do cubo é x mais y vezes x menos y. X mais y é o que a gente chamou de u. X menos y, o v é y menos x, então x menos y vai ser menos v, né? Então aí pega isso aqui tudo e eleva ao cubo, vai dar menos u ao cubo v ao cubo. Ok? Então minha função ficou até um pouquinho mais fácil de trabalhar. Aí pega então e joga na integral. Eu vou ter que a integral da função f dA naquela região R ali vai virar uma integral na nova região S da função escrita em termos de u e v, que a gente viu que deu menos u ao cubo v ao cubo, então aqui está a função, vezes o jacobiano, 1/2, du dv. Ok? Aí 1/2 aqui eu passei logo para fora, o menos também. Aqui eu tenho um produto, né, das duas variáveis, então dá até para separar como uma integral só do u ao cubo e uma integral só do v ao cubo. Aqui os limites do u e aqui os limites do v. Aí calcula essas integrais normalmente. No final vai dar resposta menos 8. Tá joia? Tá aqui agora um exemplo do livro. Ele pede para calcular a integral dessa função aqui, exponencial de x mais y sobre x menos y, que vocês já podem imaginar que não é nada fácil de integrar, nessa região R aqui, desse trapézio. Ok? Aqui ele já dá a equação dessa reta aqui, a equação dessa outra, aqui é um pedaço do eixo x, aqui é um pedaço do eixo y. Bom, essa região aqui em cartesiana já daria um certo trabalho para descrever, então eu teria que quebrar ela em alguns pedaços. E essa função aqui também, para integrar, pelo menos em termos de x e y, não parece nada trivial. Bom, então vamos tentar de novo inventar uma mudança de variáveis que facilite minha vida. Como aqui essas duas retas são dadas em termos de x menos y igual constantes, então isso é um bom indicativo de que talvez valha a pena pegar esse x menos y e usar como uma nova variável. Ok? E aí está aqui a mudança de variáveis que o livro vai fazer. Ele vai pegar esse x menos y e chamar de uma nova variável, no caso aqui ele escolheu o v. E a outra variável u, olhando aqui para a figura, não parece nada que tenha a ver com esse x mais y, né? Ok? E realmente esses outros intervalos aqui não tem nada a ver com x mais y. Esse aqui seria simplesmente y constante igual a zero, e esse aqui seria x constante igual a zero. De onde veio esse x mais y? Bom, basicamente ele aproveitou que já está mesmo fazendo uma mudança de variáveis para tentar simplificar aquela função ali que era difícil. Esse x menos y já está ali naquele denominador, né? Então o denominador já vai virar v, já vai simplificar. Então ele já está aproveitando para pegar também aquele numerador, o x mais y, e chamar de uma nova variável também, que aí aquela função ali complicada já fica um pouco mais simples. Vai virar só uma exponencial de u sobre v. Okay? Então essa foi a ideia de escolher essa nova expressão aqui para o u, para simplificar a função. Não tinha nada a ver com a região. A região só afetou na escolha do v. Ok? Bom, e agora o que falta fazer? A gente precisa descrever o que seria o correspondente a essa região aqui no plano UV, né? Bom, tá aqui a resposta. No plano UV, aquele trapézio azul ali passa a ser esse outro trapézio ali. Por quê? Porque a gente já viu que essas duas retas aqui que estavam inclinadas passam a ser simplesmente x menos y virou v, então v igual a 1 e v igual a 2. V igual a 1 seria essa reta horizontal aqui na altura 1,
V igual a 2 seria essa outra reta horizontal na altura 2. Então, aqui estão essas duas retas inclinadas, viraram duas retas horizontais ali. Por que virou esse segmento horizontal aqui? Bom, esse segmento horizontal correspondia a y igual a 0 e x indo de 1 até 2, né? Ok? Se você pega y igual a 0 e joga aqui, ok? Você vai obter x igual a u e x igual a v, então quer dizer que u vai ser igual a v. Então, isso aqui vai corresponder a um pedaço da reta u igual a v, que seria uma reta aqui. Ok? E da mesma forma, esse segmento vertical aqui está no eixo y, então é onde x é 0, né? Ok? Então, bota x igual a 0 aqui. Então, u vai ser igual a mais y, v igual vai ser igual a menos y, então u vai ser igual a menos v. Então, vou estar na reta u igual a menos v, então vai estar aqui. Então, vai ser uma região delimitada por essa reta inclinada e duas horizontais, então vai virar esse outro trapézio ali. Ok? Bom, o que mais que falta fazer? Eu vou precisar descrever minha nova região, né? Os limites dela. Essa região é uma região de tipo 2. Então, está aqui a descrição. Melhor maneira de descrever ela é falar primeiro que o V vai de 1 até 2. E aí, para cada V aqui no meio, o U vai daqui, onde o E vale menos V, até bater do outro lado, onde o U é igual a V. Okay? Então, está aqui a descrição dessa região aqui. A gente vai precisar também calcular o jacobiano. Para calcular o jacobiano, preciso primeiro reescrever a mudança de variáveis isolando o x e o y. Ok? Então, pega aqui essas equações aqui que a gente já tinha e trata agora como um sistema linear, por exemplo, para isolar o x e o y. Então, se você fizer isso aqui, tá fácil, né? Se eu somar as duas, vai cancelar o y, já tenho que 2x vai ser u mais v, então x vai ser meio de u mais v. Subtrair as duas, você acha o y. Então, está aqui as mesmas equações, só que reescritas isolando o x e o y. Pega isso, joga lá no jacobiano. Okay? Então, calcula as derivadas parciais do x, y em relação ao iv. Então, pega isso aqui, deriva, vai dar isso aqui, calcula o determinante, deu menos meio. Ok? Lembra que na hora de jogar na integral, vou ter que sempre pegar o módulo, então vai passar a ser mais meio. Bom, já temos tudo que precisamos para montar a integral. Então está aqui. A integral daquela função complicada, naquela região R, também um pouquinho complicada, vai virar a integral da mesma função, só que reescrita em termos de u e v. Então aquele numerador que era x mais y virou u, denominador que era x menos y virou v. Então ficou exponencial de u sobre v. Aqui bota o módulo do jacobiano, então vai ficar mais meio, e du dv. E bota os limites de integração, né? Como aqui o v já está para fora, que é o que tem limites fixos, então está ok. E aí aqui dentro está u, bota aqui os limites do que eram menos v e v. Ok? E agora é só fazer a conta. Tá? Pega esse meio, passa logo para fora. Tem integral de exponencial de u sobre v du. Como eu estou integrando em relação ao primeiro, então trata aquele vzinho ali como uma constante. Então pode fazer até uma substituição ali. No final você vai ver que dá aquilo ali, substitui os valores de u. Vai dar isso aqui vezes v, integra em relação a v, vai virar um v ao quadrado sobre 2, substitui os valores, faz todas as contas, você chega naquela resposta ali. Ok? Quem quiser, tenta fazer a mesma integral direto em cartesianas, naquela região ali, vocês vão ver que é bem pior. Ok? Então, valeu a pena, vocês vão ver que vale a pena fazer essa mudança de variáveis. Outro exemplo. Quero integrar a função f de xy igual a y na região delimitada por essas curvas aqui. Eu já fiz aqui um desenho bem mal feito, tá mostrando as curvas. Quem quiser, olha no GeoGebra, joga essas funções aí para vocês verem as curvas direitinho e verem a região entre elas. Na verdade, não importa muito,
que eu só fiz o desenho mesmo para mostrar que vai ser uma região bem tortinha, bem deformada. Ok? Então, que não seria muito fácil de descrever em coordenadas cartesianas. Nada muito terrível, mas também nada muito fácil. Bom, vamos tentar fazer isso aí em outro sistema de coordenadas. Que sistema de coordenadas a gente vai usar? Bom, primeiro eu vou pegar aquelas funções ali e reescrever da seguinte forma. Passa o x aqui para o lado de lá, então aqui vira xy igual a 1, aqui vira xy igual a 2, aqui passa o x² para lá, vai virar x² y igual a 1, aqui x² y igual a 3. Essas duas equações aqui, é tudo escrito em termos de xy igual a constante, essas aqui, tudo em termos de x² y igual a constante. Então, acho que vocês já devem imaginar o que eu vou fazer, né? Vou pegar o xy e o x² y, chamar de u e v, e aí aquelas equações ali, em termos dessas novas variáveis u e v, vira simplesmente u igual a 1, u igual a 2, v igual a 1, v igual a 3. Então passa a ter limites constantes. Ou seja, no plano UV, aquela região que estava toda torta, vai virar simplesmente esse retângulozinho aí, com o U entre 1 e 2, o V entre 1 e 3. Ok? Vou precisar calcular o jacobiano. Para isso, inverte ali, pega aquelas fórmulas lá de U e V, tenta isolar o X e o Y. No caso aqui, como minha região está numa parte aqui onde nem o X nem o Y são zero, então nada aqui vai ser zero, então posso simplesmente pegar, por exemplo, essa equação de baixo, dividir pela de cima, aí isso aqui dividido por aquilo lá vai sobrar só y, que vai ser então v dividido por u. Aí pega esse y, substitui ali, isola o x, você descobre que o x é o quadrado sobre v. Agora que já isolou o x e y, é só calcular o jacobiano, ok? Então, de novo, monta lá aquele determinante com as derivadas parciais. Então, pega isso aqui, deriva em relação a u, em relação a v e tal. Você vai ver que vai dar isso aqui. Calcula o determinante, faz as contas. Você vai ver que depois que simplificar, sobra 1 sobre v. Então, esse é o jacobiano. Como eu estou aqui numa região em que o v é positivo, então isso aqui já é positivo. Então, eu sei que não vou precisar realmente colocar o módulo, porque já é positivo. Eu preciso converter a minha função também para u e v, né? Como minha função era simplesmente y e o y é v sobre u, então minha função virou v sobre u. Então a função que era bem simplesinha, aqui nesse caso acabou até piorando um pouco, né? Muitas vezes isso é o que acontece nas mudanças de variáveis. Você tenta inventar uma mudança de variáveis para simplificar sua região, e a função complica. Ou vice-versa, você tenta simplificar a função e a região piora. Se você der muita sorte, você consegue simplificar os dois. Ok? Então, nem sempre vai dar certo. Bom, agora a gente já tem tudo que precisa para calcular a integral. Então, a integral de f dA na região R ali vai virar a integral da f reescrita em termos de u e v, que é v sobre u, vezes o jacobiano 1 sobre v. Então, quando pegar v sobre u multiplicar por 1 sobre v, vai sobrar 1 sobre u. Du dv, os limites de u e v estão aqui, então joga lá. Aí é só fazer a conta, né? Aqui tem integral de 1 sobre u, du vai dar ln de u, de 1 a 2. Já pode passar para fora da integral do dv, vai sobrar a integral de dv de 1 a 3. Então, terminando de fazer as contas, você chega na resposta. Vamos fazer um exemplo em 3D agora. Quero calcular o volume da região do espaço delimitado por essas 6 superfícies aqui. Ok? Bom, não vou nem tentar mostrar como é que vai ser a cara dessa região, porque não vai ser necessário. Ok? Por quê? Porque se você olhar para a cara dessas equações, vocês vão ver que é tudo meio repetido, né? Ok? Então, já dá para ver, vocês já devem ter percebido, que se eu pegar essa mudança de variáveis aqui, ok? Em que aqui o que era x eu vou simplesmente chamar de u, ok? Aqui que tinha xy eu vou chamar de v. Aqui esses z menos y eu vou chamar de w. E aí aquelas superfícies lá vão virar, acabar virando
superfícies de variável constante no novo espaço UVW. Ok? Isso aqui reescreve isolando x, y e z. Você vai obter aquilo ali. Ok? Por quê? Porque aqui o U era x, então o x vai ser simplesmente U. O y, como é que eu posso obter o y? Eu posso isolar aqui, o y vai ser v sobre x, só que o x é 1, então v sobre u. E aí pega esse y aqui, que é v sobre u, substitui aqui, joga para lá, o z vai ser w mais v sobre u. Ok? Então, já tem o x, y, z escritos em termos de u, v e w. Usa isso aí para montar agora o jacobiano. Como eu tenho 3 variáveis, então vai dar um jacobiano 3 por 3. Então, aqui as derivadas de x em relação ao VW, depois de y em relação ao VW e depois de z. Okay? Então pega essas funções aqui, deriva em relação a cada uma das 3 variáveis, você vai chegar nisso aqui. Por sorte aqui o determinante teve vários zeros, então muita coisa que vai simplificar, calcula o determinante, você vai ver que vai sobrar só 1 sobre u. Como u vai estar variando entre 1 e 3, então ele já é positivo, então não preciso esquentar a cabeça de ter que tirar o módulo. Pega tudo, joga na integral. Então agora eu vou ter, eu queria volume, né? Volume é simplesmente integral tripla só de dv sem a função na região R. Só que minha região R eu troquei por uma nova região S no espaço UVW. Então insere ali o jacobiano, 1 sobre U. Aí du, dv, dw, bota aqui os limites de u, v e w, certo? U vai de 1 a 3, o v de 2 a 4, o w de 0 a 1. Então tá ali. Aí é só fazer a conta. Integral de 1 sobre u vai dar ln de u, com u indo de 1 a 3. Aí depois vou ter uma integral de dv que vai dar v, uma integral de dw que vai dar w. Substitui os limites de integração, faz a conta e você chega na resposta. Então muito fácil nesse caso. Você não precisou nem tentar ver a região no espaço. Mas, de novo, nem sempre você vai conseguir fazer isso. Você precisa ter equações aqui que tenham algumas coisas repetidas, por exemplo, para você chamar das novas variáveis. Então, nem sempre vai ser fácil deduzir uma mudança de variáveis que simplifique sua região e também simplifique sua função, ou pelo menos não piore muito ela. Para concluir, vamos só usar o jacobiano para provar aquela fórmula de integração em coordenadas esféricas, essa aqui que a gente já viu, mas a gente provou isso aqui usando os argumentos geométricos sem entrar em muitos detalhes. Então vamos agora refazer usando o jacobiano só para checar que realmente está correta. Bom, está aqui as fórmulas lá da coordenada esféricas, né, para expressar o x, y e z em termos de ρ, θ e φ. Então, pega isso aí, usa para calcular o jacobiano. Então, pega aqui o x, deriva primeiro em relação ao ρ, depois aqui ele derivou em relação a θ, depois aqui em relação a φ, faz a mesma coisa que com as derivadas do y, as derivadas do z, como o z não tem θ, então derivada em relação a θ vai dar 0, aí calculo o determinante desse trambolho aqui. Okay? Aqui ele aproveitou que tinha um zero para fazer uma expansão por cofatores, então vai ficar esse cosseno de φ aqui, vezes o determinante daquele pedacinho ali, menos o ρ seno φ, vezes o determinante disso aqui. Mas você pode fazer direto, calculando aí todas as diagonais. Ok? Independente de como você fizer, no final você chega num trambolho horrível. Ok? Mas dá para simplificar. Se você for botando coisas em evidência, tá? Então, por exemplo, aqui dentro desse parênteses eu tenho ρ ao quadrado aqui, seno φ, cosseno φ. Eu consigo botar isso tudo em evidência, vai sobrar um seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que vira 1. Aqui é a mesma coisa, dá para pegar o ρ seno ao quadrado, botar em evidência, sobra um cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de θ, que vai dar 1. Aí sobra alguma coisa assim, depois dá para botar mais coisa em evidência, também sobra um outro cosseno ao quadrado aqui, mais seno ao quadrado, que também vira 1. No final, simplifica bastante, sobra só aquele menos ρ ao quadrado seno φ. Lembra que no jacobiano você tem que tirar o módulo, ok? Então, tirar o módulo aqui, talvez eu tenha que eliminar esse menos aqui, mas é bom checar se o resto continua positivo, né? O ρ ao quadrado, obviamente, é positivo. O seno de φ, seno pode ser negativo, mas como meu φ, se vocês lembrarem, o φ é sempre entre 0 e π, nesse intervalo,
o seno é positivo. Então, isso aqui é positivo, então para tirar o módulo é só mudar esse menos para mais. E aí, está de novo aquele rho quadrado do seno φ que a gente já tinha visto que tinha que aparecer lá na integral esférica. E aqui é a sua função com x, y, z trocado por aquelas expressões ali. Ok? Então, é isso aí. Parar por aqui.